queremos apresentar essa tese dos batistas como reformadores maduros. Para quem veio ontem, lembre-se que nós falamos um pouco sobre a chamada reforma inglesa. Nós falamos como a reforma iniciou na Inglaterra. Ressaltamos que o movimento lá começou um tanto estranho, com as idas e vindas do Henrique VIII, mas através disso Deus fez com que o movimento de reforma crescesse lá, através de um dos seus filhos, um jovem chamado Eduardo VI. Nós falamos também da chamada Via Média, que foi aquele chamado caminho do meio, que a Elizabeth I planejou para o funcionamento da Igreja da Inglaterra, em que ela adotava uma liturgia quase que católica e ao mesmo tempo uma teologia calvinista. Essa foi a solução que ela tentou encontrar para resolver os problemas religiosos da Inglaterra. E nós falamos que esses problemas não foram resolvidos, porque se levantou uma classe de pessoas que queriam a continuidade da reforma na Igreja da Inglaterra. Esses foram chamados de puritanos. Eles acreditavam que a igreja precisava ser purificada das práticas do papado. Falamos que além dos puritanos veio um grupo com uma proposta um pouco mais radical. Eles são chamados separatistas, e os separatistas entenderam que a igreja da Inglaterra havia se tornado o anticristo, junto com a sua mãe Roma, completamente corrupta, e que todo crente verdadeiro deveria se apartar da igreja da Inglaterra e procurar uma igreja livre, aquela igreja de uma associação voluntária, em que tem um governo congregacional, as pessoas se administrando e escolhendo seus próprios líderes. Nós falamos que parte desse movimento chamado separatista deu origem aos chamados batistas gerais. Esses batistas gerais, eles começaram a se reunir na Holanda, e dissemos que eles adotaram, ou pelo menos eles entraram para a história com o nome de batistas gerais, porque eles eram arminianos. E dissemos que a partir de 1617 começou o movimento dos batistas particulares na Inglaterra. Então são chamados batistas particulares porque eles se identificavam com a teologia calvinista. E nós tentamos demonstrar, dentre as principais coisas que falamos no final da palestra, que esses batistas, eles não se viam como anabatistas, eles não se enxergavam dessa maneira. Na verdade, eles escreveram uma confissão de fé todinha, a confissão de fé de 1644, para deixar claro para o povo inglês que eles não eram anabatistas, que eles não queriam ser chamados dessa maneira, uma vez que eles não abraçavam certas doutrinas que os anabatistas abraçavam, doutrinas como o pacifismo, a prática de não fazer juramentos, e nós nomeamos algumas dessas doutrinas ontem. Hoje eu quero caminhar para a minha última fala olhando essa ideia. Eu vou tentar mostrar para vocês que os batistas se viam como sendo a maturidade da reforma. Durante vários encontros aqui a gente tem ressaltado uma coisa, que a reforma foi uma coisa maravilhosa, foi um movimento muito bom que nos trouxe muitos benefícios, mas meus irmãos, a reforma não foi um movimento completo. Os reformadores, eles não tocaram em alguns assuntos, às vezes não tocaram por acharem que não era o tempo de ser tocado, em alguns outros momentos eles não tocaram em certos assuntos porque de fato eles não criam nisso. Então eu estou falando de questão de batismo infantil, a relação da igreja com o Estado, o governo da igreja, como é que a igreja deve tratar os seus líderes, como é que a igreja aplica a disciplina eclesiástica. Nós falamos que os reformadores, de modo geral, ou eles se mantiveram alinhados com a ideia católica romana, ou eles fizeram pequenas modificações nas ideias católicas romanas, mas mantendo a essência da coisa. E nós vamos tentar demonstrar para vocês hoje que os batistas se viam como aquele grupo que completou a reforma, aquele grupo que conseguiu levar a igreja, a teologia da igreja, à mesma prática que ocorria na igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento. Então nós vamos tentar mostrar isso. Basicamente aqui eu vou ter 4 declarações gerais. Primeira é que os batistas se achavam confessionais. A segunda é que eles se viam como participantes dos concílios da igreja antiga.
Terceiro, que eles se viam participantes da herança da reforma. E em quarto lugar, eles se viam como diferentes da reforma. Então, a minha palestra vai manter meio que essa tensão. Os batistas se veem como parte da reforma, mas se veem diferentes da reforma. Eles são iguais em alguns aspectos e eles são diferentes em outros. E nesses aspectos que eles são diferentes, eles acreditam e têm acreditado que eles de fato refletem a maturidade da reforma. Então, se Deus nos der a graça, é o nosso plano de estudo para essa noite. Então, começando com a seguinte ideia: os batistas se viam como participantes da história confessional do protestantismo. O que isso significa em termos práticos? Que os batistas, eles viam as confissões de fé como algo bíblico e necessário. Essa prática de você escrever o que crê. Nós cremos nisso, a respeito de Deus nós cremos sobre isso, a respeito do Filho cremos sobre isso. Os batistas sempre julgaram que a prática das confissões, elas são muito importantes por algumas razões que eu vou mencionar daqui a pouco. Eu coloquei só como um exemplo, esse prólogo da Confissão de Fé de 1689, ela foi relançada já no século XIX pelo Charles Spurgeon. E o Charles Spurgeon, quando fez a compilação da Confissão de Fé de 1689, ele escreveu esse prefácio para os irmãos da sua igreja, dizendo o seguinte: esse documento é o mais excelente resumo escrito das coisas mais seguramente escritas entre nós. Não é publicado como regra impositiva ou código de fé, por meio do qual vós possais ser algemados, mas como um meio de edificação em justiça. É uma excelente, ainda que não inspirada, expressão dos ensinos das Sagradas Escrituras, por meio das quais todas as confissões devem ser medidas. Nós, através dela, sustentamos as humilhantes verdades da soberana graça de Deus no processo de salvação dos pecadores perdidos. A salvação é somente através de Cristo e somente por fé. Aqui é uma declaração mais do que clara para mostrar para vocês que os batistas sempre valorizaram documentos de fé, declarações de fé. E por que eu estou falando isso, irmãos? Especialmente aqui no Brasil, de vez em quando a gente escuta a crítica de que nós batistas não somos confessionais. Nós não temos uma confissão como ponto de partida. E francamente, eu acredito que essa declaração, ela é verdadeira, mas apenas em parte. De fato, nós não temos uma confissão de fé como ponto de partida para a nossa identidade, como muitos outros movimentos têm, mas os batistas sempre valorizaram a documentação de fé. Os batistas escreveram confissões de fé. No Brasil, as igrejas batistas têm a sua própria confissão de fé. Sempre se encorajou igrejas a utilizar algum tipo de confissão de fé. Por qual razão? Primeiro, para você testar a clareza e a pureza da fé, para você testar os pregadores, os pastores, os recém-convertidos, e para você diferenciar o herege, o pagão, o apóstata, daquele que crê na verdadeira doutrina. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes os hereges, eles adotam a mesma linguagem das Escrituras, mas redefinindo os termos. Então, quando você pega, por exemplo, um ariano, um testemunha de Jeová, e você mostra para ele lá um versículo que Jesus se identifica como Deus, ele vai dizer que acredita naquilo, que ele acredita naquilo que está escrito, só que ele redefine o termo Deus, dizendo que Deus seria uma espécie de um ser inferior em relação ao Pai. Então é por isso que a documentação de fé é importante, porque a documentação de fé não diz apenas que nós cremos na divindade de Cristo, mas diz que com divindade de Cristo nós queremos dizer que Cristo é igual ao Pai, que Cristo tem a mesma glória do Pai, que Cristo tem os mesmos atributos do Pai, o mesmo poder do Pai. Então a documentação de fé, ela é muito importante dentro da igreja, porque ela nos ajuda a formar essa identidade. Então, com isso eu estou dizendo para vocês, tentando tirar a mística de uma ideia, de uma crítica, que de vez em quando recai sobre nós. Nós temos confissões.
Agora, nós não temos uma abordagem confessional como alguns outros grupos têm. Então você vê a maneira como o Spurgeon redigiu o texto dele, dizendo que é uma expressão excelente, mas não é inspirada. Ela deve sempre ser medida através das Escrituras, ela não é impositiva, ela não é para algemar. Então essa é a diferença dos batistas quando lidam com confissões de fé comparado a outros grupos que estão algemados nas minúcias das suas confissões a tal ponto de qualquer tipo de mudança ou de possibilidade de mudança eles já estarem completamente fechados para isso. Eu entendo que há aqueles aspectos da fé que nós não podemos negociar, mas nós entendemos que há alguns aspectos da teologia que ainda estão abertos à investigação, e os batistas sempre levaram isso em conta. Segunda ideia que eu quero dividir com vocês, é que os batistas se viam participantes das decisões tomadas nos primeiros concílios da igreja antiga. Então o que eu estou tentando dizer aqui, é que os batistas quando surgiram no século 17, eles não surgiram assim, do vácuo, e eles não surgiram dizendo, nós estamos aqui, somos um grupo novo. Eles não se viam assim. Na verdade, eles viam que eles tinham uma herança teológica, eles se viam como um grupo que estava ligado à igreja antiga, a todas as decisões que foram tomadas nos primeiros concílios da igreja. Quem lembra aí de cor os primeiros concílios da igreja? Tem o de Jerusalém, né? Mas da igreja antiga, né? De Jerusalém é da igreja primitiva. Concílio de Nicéia, 325, não é isso? Concílio de Constantinopla, 381, Concílio de Éfeso, 431, Concílio de Calcedônia, 451, Calcedônia 2, 553 e Calcedônia 3, 680. Os batistas se viam participantes disso. Os batistas diziam que as decisões que foram tomadas nesses concílios, eles estavam abraçando, portanto, eles tinham uma identidade espiritual e teológica com os irmãos da igreja antiga. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Aqui é uma definição da Trindade, da Confissão de Fé Batista. Em seu ser divino e infinito há três subsistências: o Pai, a Palavra ou o Filho e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado nem procedente, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Esta doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Irmãos, a linguagem da Confissão de Fé Batista aqui, de 1689, é a mesma linguagem, é quase que uma repetição da decisão que foi tomada em Calcedônia 381. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é que quando os nossos irmãos batistas foram pensar a respeito da identidade do nosso Deus, eles não viram a necessidade de inventar uma coisa, eles simplesmente foram à história e eles viram que aquelas decisões que haviam sido tomadas na igreja antiga eram decisões que refletiam a ortodoxia, a doutrina correta, e eles abraçaram isso e eles se tornaram participantes disso e se viam como parte disso. Até a linguagem que você tem aqui, por exemplo, essa linguagem subsistência, substância, essência, toda essa linguagem, irmãos, era a linguagem que era utilizada no século IV, comumente, muito vinda do platonismo. Então os nossos irmãos praticamente repetiram. E isso era uma forma deles dizerem o quê? Nós não somos um grupo novo, nós não aparecemos no vácuo, nós temos uma identidade espiritual, teológica com a igreja antiga. Um outro exemplo, a respeito de Jesus, aqui vocês vão ver que a declaração da confissão de fé é praticamente uma repetição do concílio de Nicéia, 325. Diz o seguinte:
O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e igual com aquele que o criou do mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que ele fez, quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns, embora sem pecado. Foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. E assim foi feito de uma mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras, para que as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Isso aqui é uma coisa fantástica, irmãos. Isso aqui, para você ensinar na igreja, é uma coisa maravilhosa. Cada frase que você tem na confissão era o tema de um ensino. Então você pega o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade. Pronto, isso já era um tema de uma aula na igreja antiga. Aí, sendo o verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai. Outra aula, outro tema. E aqui eu não coloquei para vocês, mas nas confissões, ao final de cada frase dessa, normalmente tinha as referências bíblicas aqui. Então você pegava tudo essa primeira frase aqui, no final aqui você tinha uma série de referências bíblicas que apoiavam essa declaração. E era assim que se ensinava a Bíblia na igreja primitiva, na igreja antiga, se ensinava desse jeito. Hoje nós abandonamos todo esse legado maravilhoso de fé e a gente substituiu às vezes por umas revistinhas de escola dominical. Olha, eu nem vou falar sobre isso, não vou ficar irritado, viu? Vamos deixar isso para lá. Então, irmãos, o ponto é dizer para vocês assim, que a gente poderia apresentar outros temas, mas aqui é mais que suficiente para dizer para vocês que os batistas, quando surgiram, eles viam-se como pessoas ligadas à igreja antiga. Eles não se viam como grupo novo, eles não viam como uma seita, eles não se viam como um grupo que descobriu uma ideia nova, um conceito novo. Na verdade, eles se viam com uma grande relação com a antiga história do protestantismo. Terceira ideia. Os batistas também se viam como participantes da teologia da reforma. Então, participantes da igreja antiga, participantes da reforma. Em que os batistas coadunavam com os reformadores? Então vamos lá. Primeiro na soteriologia, adotando uma soteriologia calvinista. E está aí a declaração. Pelo decreto e para a manifestação da glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna, através de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça gloriosa. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para a sua própria e justa condenação, e isto para o louvor da justiça gloriosa de Deus. Dentre a humanidade, aqueles que são predestinados para a vida, Deus os escolheu em Cristo para a glória eterna, e isso de acordo com o seu propósito eterno e imutável, pelo conselho secreto e pelo beneplácito da sua vontade, antes da fundação do mundo, apenas por sua livre graça e amor, nada havendo em suas criaturas que servisse como causa ou condição para essa escolha. Vocês podem ver que essa última frase aqui é a prova de que a confissão na soteriologia era uma confissão de cunho calvinista. O pastor Marco acabou de falar isso agora, que o ponto fundamental nos 5 pontos do calvinismo que diferencia o arminianismo do calvinismo é a base da eleição, o fundamento da eleição. E nessa declaração de fé aqui está dizendo que nada havia em suas criaturas que servisse como causa ou condição, isto é, não foi pela fé prevista, não foi pelas obras que eles iriam fazer, a obra de crer no caso, mas foi pela eterna, misericordiosa e determinação de Deus. Então, quando os batistas afirmam isso aqui, eles estão dizendo: nós estamos do lado do Calvino, nós estamos do lado do Lutero, nós estamos do lado da teologia reformada, na soteriologia. Grave bem isso aí, viu? Daqui a pouco a gente chega nas diferenças. A depravação total do ser humano.
Nossos primeiros pais, por seus pecados, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo, isto é, todo o nosso ser foi manchado pelo pecado, intelecto, emoções e vontade. O pecado nos atingiu em cheio. Não há parte do nosso ser que não sofra com a corrupção do pecado. Novamente, quando os batistas estão afirmando aqui, eles estão afirmando o primeiro ponto do calvinismo, aquele ponto, a chamada depravação total. Ainda temos a chamada eficaz ou a graça irresistível. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve. Então aqui você está vendo a chamada graça irresistível. Cristo ele aplica mesmo, aqueles que ele elegeu, ele vai aplicar a graça e não tem como a pessoa resistir isso. E ele continua, unindo-os a si mesmo por seu Espírito, revelando-lhes o ministério da salvação, na palavra e pela palavra, persuadindo-os a crer e obedecer, governando os corações deles por seu Espírito e palavra, vencendo todos os inimigos deles, por seu poder e sabedoria infindos, de modo tal e por caminhos que são os mais harmoniosos com a sua maravilhosa e insondável providência. E tudo por sua graça livre e soberana, sem a pré-condição de neles ter sido vista de antemão uma busca pela redenção. Vê que novamente ele dá outra facada nos arminianos, Aqui as confissões, elas estabeleciam as coisas muito claras. A justificação pela fé. Quem veio para a palestra Sola Escritura e também tem ouvido o pastor Mark, você vai ver que todos os elementos que a gente tem citado fazia parte da confissão. Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica, não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as pessoas como justos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, ou o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei, e obediência passiva em sua morte, por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Aqui é o resumo de tudo que o pastor Marco falou. Se você não entendeu nada que ele falou, memoriza isso aqui que você vai dizer, aprendi uma coisa maravilhosa na palestra Justificação e Santificação. Mas é isso, irmãos, a fé não é a obra, a fé é dom de Deus, a justificação é uma declaração de inocência, todos os elementos estão aí. Irmãos, eu tenho muitos aqui, mas eu vou pular o próximo, Perseverança dos Santos, e eu vou para o Sola Escritura, porque esse considero ele mais importante nesse momento. Então ele diz, as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente para a melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. O que são aqueles modos antigos? Sonhos, revelações, aparições, conversas diretas. Ele diz, tudo isso cessou. Ele está refletindo aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1, que foi o texto que a gente mencionou na palestra Sola Escritura. Então, meus irmãos,
Os batistas, eles defenderam a clareza e a certeza da palavra de Deus. Eles disseram, ao lado dos outros reformadores, que a Bíblia é um livro humano e divino ao mesmo tempo. Ela é divino porque ela veio sob inspiração divina. As palavras que foram utilizadas na Escritura são palavras de Deus, mas elas foram dadas a seres humanos, numa linguagem humana, numa gramática humana. Portanto, você lançar luz nas Escrituras através da história, da arqueologia, de uma boa gramática grega, tudo isso são instrumentos para compreender a Escritura. Mas eles diziam que a palavra de Deus só pode chegar no seu coração através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a palavra ao seu coração. Então os batistas, quando disseram essas coisas que nós estamos mencionando aqui, eles não estavam afirmando nada novo. Eles estavam afirmando aquelas mesmas coisas que os reformadores magisteriais já haviam afirmado. Então, com esse tópico aqui, eu fecho ele dizendo: os batistas se viam como identificados com a reforma. Mas, número 4, talvez aqui a parte mais importante, é que eles se viam como diferentes da reforma. Então eles eram iguais à reforma, mas eles também eram diferentes. E com diferentes aqui eu retomo aquela mesma ideia que eu disse no princípio, a ideia de que eles se viam como uma versão madura da reforma. Então nós vamos mencionar aqui, irmãos, os elementos em que os batistas foram diferentes dos reformadores. Mas você deve lembrar de uma coisa, que até nos elementos em que eles foram diferentes, eles assumiram tais diferenças por conta do sola escritura. Eles entenderam que os reformadores não levaram o sola escritura até as suas últimas consequências. Então, um exemplo é o batismo de pessoas não regeneradas, o batismo de gente que não se converteu, ou o batismo infantil. Por que os batistas foram contra? Porque eles diziam: não está nas Escrituras. Nós adotamos o sola escritura. Então não está na Escritura, não há exemplos, não há ensino, não há nem indiretamente textos que insinuam que isso tenha acontecido. Então não faz parte. Quando os batistas tiveram contato com o conteúdo da visão reformada do batismo infantil, que procura ligar o batismo infantil com a circuncisão do Antigo Testamento, os batistas perceberam que essa ideia era uma ideia que não tinha nada a ver, porque de fato a circuncisão não é cumprida no batismo. A circuncisão, ela é cumprida no crer interior. O apóstolo Paulo falou isso em Filipenses 3:3, dizendo que a verdadeira circuncisão é adorar a Deus em espírito, gloriar-se em Cristo e não confiar na carne. Então os batistas viam que não tinha como você relacionar a circuncisão com a prática de batismo no Novo Testamento. Então, irmãos, os batistas disseram o seguinte: olha, Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do seu povo, e Ele edifica a sua igreja através da confissão de fé das pessoas. As pessoas precisam confessar sua fé em Jesus para serem contadas como parte da igreja. E aqui, se me permitem, eu não quero ser desagradável, mas nesse ponto aqui nós somos mais confessionais do que aqueles que se assumem confessionais. Porque nós dissemos que uma pessoa só pode ser tornada membro, parte da comunidade da igreja, quando essa pessoa confessa Jesus como seu Senhor. Se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é isso que diz Romanos 10:9? E esse é um ponto que os batistas não abrem mão. Não abrem mão. Eles acham que isso é a mais estrita confessionalidade, a confessionalidade individual. E essa confessionalidade individual, ela precede a confessionalidade do documento de fé. Então, antes de você pegar uma confissão de fé batista e dizer, eu sou um batista, eu creio nessa confissão, antes de você assumir essa confessionalidade, você precisa ter confessado a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. Então, os batistas nesse ponto são muito, muito confessionais. Eles diziam o seguinte, os escritos batistas do século 17 diziam isso: como é que você pode manter uma igreja pura batizando quem não creu?
Como é que você pode manter a pureza da igreja, contando como membros da igreja, pessoas que ainda não tiveram uma profissão de fé em Jesus Cristo, ou uma igreja ligada ao Estado? Tem um homem, no século 17, Christopher Blackwell, ele escreveu esse livro, O Ataque contra o Anticristo, e ele dizia o seguinte, que no processo da reforma, Satanás deixou 2 ganchos dentro da igreja. O primeiro gancho era a união de igreja e Estado, e o segundo gancho era o batismo infantil. Então ele dizia assim, foi os 2 ganchos que o diabo deixou na igreja, o legado do diabo para a igreja depois da reforma. E por que a questão da autoridade civil sobre a igreja, ou a união de igreja e Estado, era um dos ganchos? Ele dizia que isso fere a liberdade de consciência. Você acaba, quer queira ou quer não, trazendo não convertidos para a igreja, repetindo os mesmos erros que aconteceram no século IV com Constantino. E o segundo era o batismo infantil, porque o batismo infantil produz pessoas não convertidas dentro da igreja, que são retratadas como se fosse parte do povo de Deus. Então ele sustentava isso de uma forma muito, muito forte, e os batistas eles tiveram essa identificação. Então nós poderíamos incluir outras coisas, a disciplina sendo aplicada pela igreja local na forma de excomunhão, e não uma multa, uma punição aplicada pelo Estado. Isto é, a igreja é que deveria, através da sua liderança, a comunidade cuidar das pessoas, elegerem seus líderes. E um grande legado do pensamento batista é a liberdade de pensamento. Isso é da Confissão de Fé de Londres de 1689, e eles diziam o seguinte: somente Deus é Senhor da consciência, e Ele a liberou das doutrinas e mandamentos de homens que entrem em contradição com a palavra, ou que não estejam contidos nela. Por isso, acreditar em tais doutrinas, ou obedecer tais mandamentos por causa da consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência. A exigência de uma fé irrestrita, de uma obediência cega e total, significa destruir ao mesmo tempo as liberdades de consciência e raciocínio. Então, os batistas, numa época em que se falava de igreja estatal, que se falava de uma igreja ligada ao Estado, do Estado sendo um braço ao lado da igreja, que fiscalizava a vida das pessoas, multava os crentes infiéis, expulsava do país aqueles que tinham uma vida errada. Os batistas estavam dizendo que não se poderia fazer isso. Você, ao tentar fazer isso, você está ferindo a consciência, você está ferindo a liberdade da pessoa, você está ferindo a individualidade que aquele ser tem diante de Deus, o qual ele vai responder no final das contas. E meus irmãos, quando os batistas afirmaram isso, que as pessoas tinham esse direito, não era por achar que a verdade é plural, que cada um tem a sua verdade, mas é para dizer que a natureza do Evangelho exige liberdade de consciência. Uma pessoa não pode ser induzida a crer. Você não pode colocar uma faca no pescoço de alguém e dizer, creia em Jesus, porque isso produz falsa conversão, isso produz impureza dentro da igreja. Então os batistas aplicaram nesse ponto o sola escritura na questão da organização da igreja. Então nós cremos que é o Espírito Santo que convence as pessoas. Nós cremos que o Espírito Santo é que abre os olhos, destampa os ouvidos, que dá vida para quem está morto, justifica. Se nós cremos que é o Espírito Santo que faz isso, nós não podemos utilizar o Estado para que as pessoas vivam como sendo cristãos. E é por isso que onde os batistas se estabeleceram, houve liberdade de pensamento, houve liberdade de religião, e foi constituído governos em que eles estavam desligados da questão religiosa. Então, quando os Estados Unidos aparecem, como nação unificada, defendendo o republicanismo, defendendo a liberdade de religião, estava por trás de tudo isso essa teologia que os batistas já vinham defendendo há vários anos. Outros elementos: separação entre igreja e Estado, já citamos.
o governo congregacional, como a igreja se auto-administrando, e aqui, talvez esse a gente deva falar um pouco mais, o batismo e a ceia como memoriais, e não como sacramentos. Lembra que os reformados, creio eu, mantendo ainda umas pequenas ligações com a teologia de Roma, eles acreditavam que as duas ordenanças, batismo e ceia, eram meios de comunicar graça. Isto é, a simples participação nos elementos conferia a você algum tipo de benefício espiritual. Eles discordavam sobre a maneira como isso acontecia, já foi mencionado isso em outras palestras, e eu não quero entrar, mas os batistas, eu posso dizer a vocês que eles levaram nesse ponto também o sola escritura até as suas últimas consequências. Eles retomaram o ensino do Novo Testamento. A ceia do Senhor é o memorial de Cristo. A ceia do Senhor é uma recordação do Evangelho. A ceia do Senhor não é comer Cristo. A ceia do Senhor é se lembrar que um dia na sua vida você comeu Cristo, você se alimentou de Cristo. E quando foi que você se alimentou de Cristo? Você se alimentou de Cristo no ato da sua justificação, no momento da sua conversão. Foi naquele momento que você recebeu a vida de Cristo em você. Então os batistas trouxeram a ceia como sendo um memorial. É um memorial de que você em Cristo se alimentou um dia, é um memorial da morte e ressurreição de Cristo. Então não existe um benefício espiritual necessariamente porque você pegou aquele pão e comeu o pão, mas o benefício está na própria memória que você tem. Quando você toma os elementos da ceia, mentalmente você volta ao Calvário, você olha Jesus sendo trucidado, você lembra que Ele é Deus, que Ele é perfeito, que Ele fez isso por amor, que Ele verteu o seu sangue, pagou o preço da sua redenção. Então tudo isso alegra o seu coração, isso traz um vigor novamente, um sentimento de gratidão a Deus. Os benefícios têm a ver com isso, mas não uma graça simplesmente porque você comeu o elemento. Os batistas, eles afirmaram isso. Então eles dizem o seguinte: somente pode ser submetidas a esta ordenança as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. O elemento externo a ser empregado nessa ordenança será a água, na qual a pessoa será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a devida administração desta ordenança, é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Esse assunto aqui é um assunto muito importante para os batistas. Inclusive, tem a ver com o nome que a gente recebeu. Nome de batistas tem a ver com isso, a prática da imersão. E por que os batistas não consideraram a aspersão ou a afusão, derramar água sobre alguém, como sendo formas legítimas de batismo? Os batistas diziam que, embora fosse um símbolo, esse símbolo tinha que ser executado corretamente. Esse símbolo tinha que fazer justiça ao ente que ele deseja representar. Qual é o ente que se quer representar no ato do batismo? Você deseja representar uma morte, uma ressurreição e uma purificação. Então, qual é a maneira correta que faz justiça ao modo como o ente que se quer ser representado? É a imersão. Então na imersão a pessoa é deitada nas águas, simbolizando a sua morte, ela é lavada, simbolizando a sua limpeza, a sua purificação, ela é ressuscitada simbolicamente quando se levanta das águas. Então, embora não seja sacramental, embora não vá lavar os seus pecados, não vá produzir nenhum tipo de graça especial, é um testemunho público da sua fé, mas esse elemento precisa ser representado corretamente. E nossos irmãos, eles morreram, eles eram jogados em rios por causa disso, eles eram ridicularizados por causa disso. E eles, irmãos, às vezes escolhiam morrer do que sacrificar a sua consciência. E hoje a gente vê assim que esse assunto já não representa tanta seriedade assim
nos nossos dias. Não, a crer em Jesus está tudo bem. Não, de fato está tudo bem no que diz respeito à sua salvação, mas nós temos que representar do jeito correto, porque isso é sola escritura também. O texto diz que Jesus, quando foi batizado, ele entrou nas águas. A Bíblia diz que João batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo concorria para lá e era batizado. Mateus capítulo 3, versículo 16. Então nós temos várias referências. Então os batistas, apegados ao sola escritura, eles sustentam: há um modo correto de ser batizado, e os outros modos são incorretos, portanto não são batismos. E quando nós falamos isso, nós não estamos duvidando da fé das pessoas, não estamos dizendo que eles não são nossos irmãos, mas nós estamos dizendo que esse rito entregue pelo Senhor Jesus à igreja, ele foi administrado de uma forma equivocada. Então, meus irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo a tônica aqui, mas o que nós estamos dizendo é que até naqueles elementos que os batistas discordaram dos reformadores, eles discordaram por conta do sola escritura, levando sola escritura até as suas consequências lógicas. Pois bem, eu estou começando a caminhar para as minhas conclusões. Uma questão que normalmente me perguntam quando eu falo esse tipo de coisa é: por que essas coisas se perderam, né? O que foi que aconteceu? Então nós temos confissões de fé. Hoje quase não se fala de confissões de fé dentro de igreja batista. Eu acho que, se eu fosse perguntar para vocês aqui, quem foi que leu a confissão de fé de 1689, talvez os alunos do seminário levantariam a mão, porque foram obrigados, senão iam perder nota. Os batistas utilizavam catecismos. Eu sei que para nós que somos brasileiros, criados numa teologia católica, a palavra catecismo é uma palavra meio ingrata, que incomoda os nossos ouvidos por conta da identificação com Roma, mas os catecismos não passam de um método de ensino bíblico através de perguntas e respostas. Isso fazia parte também, perdeu-se. Os batistas, eles afirmavam o calvinismo, a soteriologia calvinista. Hoje nós temos uma massa de batistas, provavelmente a maioria dos batistas hoje seja arminiana. O que foi que aconteceu? Então, a história tem alguma explicação a respeito disso. Por volta do século XVIII, nós tivemos dois grandes avivamentos. Um que começou na Inglaterra, se desenrolou depois nos Estados Unidos, e outro com mais força nos Estados Unidos. Esses avivamentos foram importantes porque trouxeram um despertamento para pessoas que estavam numa espécie de ortodoxia fria, através de homens do calibre de George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley. Foram instrumentos de Deus poderosos para levar o evangelho, despertar as pessoas para uma vida piedosa. Mas os avivamentos trouxeram excessos. Parte desse excesso foi uma desconfiança com a educação teológica e o uso de catecismos na igreja. A ideia, veja se você acha isso, se você já ouviu isso em algum lugar. A ideia era assim, que você estudar, você se dedicar ao conhecimento da palavra, você ler, você quebrar a cabeça com o texto bíblico, você ensinar a doutrina, isso tudo é frio. A gente precisa do Espírito, o Espírito aquece o coração, o Espírito revela o que tem que falar. Você não precisa estudar, pá, bufa, o Espírito Santo fala, você diz, cita o RG da pessoa se for necessário. Já viram isso em algum lugar? Para vocês verem que essas coisas não são novas. Então isso trouxe uma desconfiança com a educação teológica. E vários deles se tornaram anti-intelectuais, anti-teológicos, anti-educacionais. Eles começaram a valorizar uma forma de fé cristã mais pietista, grava essa palavra, que é mais baseada na emoção do que no conhecimento. E nós já temos falado que a boa teologia, ela segura as duas coisas, não é? O conhecer e o sentir. O avivamento de 1830 foi talvez o pior de todos. Foi através da pessoa de Charles Finney. Aí a coisa foi terrível mesmo, porque
se tornou comum manifestações de desmaios, gargalhadas, grunhidos, convulsões, danças. Nessa época, o pietismo tomou conta das igrejas batistas e o calvinismo foi abandonado, transformado numa versão bem light, em que talvez o único ponto do calvinismo que sobreviveu em algumas igrejas batistas seja uma pequena parte do quinto ponto, manifestado na frase uma vez salvo, salvo para sempre. Talvez isso foi tudo que restou. Então, esse é o problema. Então, se vocês pensarem o seguinte, em 1830 estava acontecendo o avivamento de Finney, quando essas coisas tomaram forma entre os batistas. A partir de 1870, nós já temos os primeiros batistas no Brasil. 1871, em São Paulo. 1882, aqui na cidade de Salvador. Todos esses, ou pelo menos a maioria deles, vieram com a teologia de Finney na cabeça. E essa teologia de Finney, ela é manifestada em diversas práticas. Aqui eu vou me arriscar um pouco. Práticas como o decisionismo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. E a pessoa levanta a mão e você diz, aceitou Jesus. Ou você levanta a mão, venha para frente receber Jesus como Senhor e Salvador. Tudo isso foram práticas de Finney, foi ele que criou isso. Os batistas não tratavam conversões dessa maneira. Os batistas eram mais cuidadosos no passado. Antes deles apresentarem uma pessoa para a comunidade como convertida, eles iriam se certificar se aquela pessoa de fato tinha entendido o Evangelho e depositado sua confiança em Jesus. Então essas práticas elas foram entrando e elas se tornaram quase que parte da nossa identidade, mas eu quero dizer para vocês que no princípio não era desse jeito. Então, meus irmãos, chegando à minha conclusão, eu queria lhes lembrar disso, que os batistas são a maturidade da reforma. São os batistas que conseguiram levar a reforma até uma representação correta do que foi a igreja primitiva. De modo que, se você assiste em uma igreja batista conservadora, você se sentiria plenamente à vontade na primeira igreja batista de Jerusalém. Brincadeira, acho que vocês não entenderam, né? Vocês não entenderam. Eu vou explicar, porque se as pessoas não entenderem, então é melhor explicar a piada, né, pastor Marcos? Eu quero dizer isso, que o que nós somos hoje, em matéria de culto e prática, é uma representação aproximada do que foi a igreja de Jerusalém. Na sua prática, na sua administração, nas suas ordenanças, e que foram os batistas que conseguiram retomar isso. Então eu espero que essa palestra ela foi mais uma provocação. Eu espero que saindo daqui você se interesse de conhecer essa documentação de fé, essa herança teológica maravilhosa que está sendo perdida por nós e infelizmente nós estamos perdendo por descuido. Estamos perdendo por descuido essa boa herança que Deus tem nos dado. Então que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Eu vou pedir por favor ao pastor Vicente, se ele pudesse chegar aqui à frente, orar ao Senhor agradecendo. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade e privilégio de estarmos participando